into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Bring all of the scars. Come back to communion. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se porque você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa do seu Pai, em nome de Jesus. Abram as suas Bíblias no Salmo de número 127. E à medida que for encontrando, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo de número 127. Amém. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos que dizem assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É um salmo de Salomão a respeito de lar e a respeito de família. Ele nos mostra que nós podemos e devemos desejar coisas, podemos e devemos ter sonhos, ideais, podemos lutar por aquilo que nós consideramos útil e bom para a nossa vida, para a nossa família. Mas nada disso tem nenhum valor se não for colocado diante de Deus. Se Deus não for a base que nós usamos para a construção de tudo que teremos em nossas vidas, tudo que desejamos, nada disso importa, nada disso vale a pena. Tudo que temos, e esse salmo nos diz isso, todos os bens e todas as bênçãos que nós temos e recebemos por obra do Senhor nosso Deus. Trabalhamos, batalhamos, suamos, acordamos cedo, mas isso porque Deus permite. Se você tem uma porta de emprego, foi Ele que abriu. O que nós conquistamos com o nosso suor foi porque o Senhor assim o permitiu. Então, meus queridos, que nós tenhamos a mentalidade de que sem Deus nada somos. Tudo que somos, tudo que temos, devemos a Ele. Se nós estamos aqui hoje adorando, nos preparando para adorá-lo e louvar o seu santo nome, é porque Ele assim o decidiu. E nós temos toda a condição de receber todas as bênçãos que já foram liberadas sobre as nossas vidas. Cabe nos buscar, cabe nos comprometer com Deus, com a sua palavra, e nós seremos verdadeiramente abençoados sim, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, louvamos, adoramos teu santo nome, Pai. Só o Senhor para nos trazer até aqui, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos oferecer a Ti um culto digno, um culto agradável, Pai, e que Tua presença possa ser sentida por todos que aqui estão, Senhor. Torna-nos sensíveis à presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos e seremos edificados pela Tua palavra que aqui será ministrada, Pai. Não permita que nenhuma armadilha de Satanás venha tentar invalidar esse lugar, o que acontecerá aqui, Pai. Porque aqui quem reina é o Teu Santo Espírito, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e a paz. Amém. Sejam todos bem-vindos a uma noite maravilhosa, onde nós estaremos louvando e adorando esse Deus maravilhoso. Mas será que nessa noite você pode aí sair do seu lugar e cumprimentar seu irmão na paz? Sai do seu lugar e cumprimente ele na santa e gloriosa paz do Senhor.
Aleluia. Cumprimente ele aí. Diga, que bom que você veio, meu irmão. Fico feliz em te ver aqui. Vamos juntos celebrar este Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos a Ele adorar, bendizer e exaltar esse Deus maravilhoso. Aleluia! Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Vamos juntos mais uma vez. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei, declare. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem diante de ti. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam. Eu me levanto e fico de pé. Eu me levanto e fico de pé. Eu me levanto e fico de pé. Celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória. Aplauda ao Senhor mais uma vez, aleluia! Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem,
Eles se curvam e caem diante de ti. Será que você pode declarar isso para o seu irmão? Eles se curvam. Fala isso pro seu irmão, meu irmão. Eles se curvam e caem. Eles se curvam. Fala com fé pra ele, meu irmão, ó, escuta. Eles se curvam e caem. Diga isso pra ele, diga isso pra ele. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. E o que você faz? Eu me levanto e fico de pé. Eu me levanto e fico de pé. Eu me levanto e fico de pé. Mais uma vez eu me levanto e fico de pé. Eu me levanto e fico de pé. Eu me levanto e fico de pé. Eu celebrarei. Eu celebrarei. Eu celebrarei a glória. Pra ficar bonito, vem junto com as palmas, pra ficar bonito. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória. Aleluia! Vamos juntos cantar desse amor maravilhoso. O amor que nos salvou. O amor que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a luz. Aleluia! Corre sobre mim, eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor. Declare isso nessa noite. Eu cantarei desse amor.
além desse amor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal do quê? Que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas e peça pra ele nessa noite. E vai chover, vai chover, abre as comportas. Ei! Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Se pedimos, Jesus virá. Então chame por ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas. E se pedimos, Jesus virá como chuva, Se pedimos, Jesus virá como chuva, descer. Se pedimos,
chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. E faz chover. E faz chover. Assim eu luto minhas guerras. Assim eu luto minhas guerras. Parece, só parece, declare. Parece que estou cercado, estou guardado por ti. Parece que estou cercado, estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas eu sou. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim eu luto minhas guerras. 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 Parece, ei, parece que estou cercado. Assim eu luto minhas guerras. 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 A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a sempre amei. Quão profundas riquezas
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus suas mãos aos céus e declara isso nessa noite. A Ele é glória. Pra sempre somente a Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe, meu querido. Podeis tomar o seu assento nessa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. As crianças, queremos orar pelas crianças. Glória a Jesus. Estenda as suas mãos, vamos abençoar as nossas crianças, os nossos pequenos. Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada uma dessas crianças, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre elas nessa noite, que o Senhor venha abençoar os professores que vão ministrar a vida delas nessa noite, e que elas sejam edificadas, ó Pai, que elas sejam ministradas pela Tua palavra, e que os Teus planos e propósitos venham ser estabelecidos na vida de cada uma delas, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo a Pedro e aos 2 discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orais, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade de estar neste lugar para engrandecer o Teu nome, para exaltar-te, Senhor. E agora pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através desta palavra. Que os nossos olhos, ó Pai, sejam abertos, ó Deus, Senhor, para as verdades, Senhor, que estão nesta palavra, Senhor. Ensina-nos nessa noite, Senhor, que possamos ser edificados, Senhor, desafiados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto conhecido, eu creio que eu já preguei aqui sobre ele, mas esse texto ele nos traz uma revelação muito grande sobre a humanidade de Jesus. Ela nos ensina, nos mostra um Jesus homem. O texto diz que ele estava muito angustiado, que ele estava em uma tristeza profunda, que a sua tristeza era como a morte. Você já ficou triste? Já chegou a esse estado de tristeza? A tristeza dele era muito profunda, e isso revela que ele era homem, que como homem, ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que todos nós temos. E a Bíblia fala lá em João capítulo 1, que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E que todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Jesus, ele era Deus. Amém? Ele é Deus. Não somente era, mas ele é Deus. E como Deus, o texto lá de João fala que esse verbo que é Deus, ele se fez carne. Ele se fez carne, ele se fez homem. Ele se tornou semelhante a nós. E para isso, ele teve que se despojar dos seus atributos divinos. Isso não significa que em nenhum momento ele deixou de ser Deus, mas ele se despojou dos seus atributos divinos para cumprir a sua missão. Então ele se fez homem como todos nós, e ele viveu aqui como homem, enfrentou as mesmas lutas, as mesmas batalhas que todos os seres humanos enfrentam, mas em nenhum momento ele pecou. Ele se fez pecado porque ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, mas a Bíblia fala que Jesus, ele foi obediente. Amém? Nele não se encontrou pecado. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, puro, que foi ofertado a Deus por causa dos nossos pecados. E aqui nós vemos essa revelação desse Jesus, que ele se fez homem. E Jesus como homem,
ele se aproximou dos que não se podiam se aproximar. Ele permitiu que os leprosos se aproximassem dele, ele tocou nos leprosos, que eram pessoas na época, por causa da sua enfermidade que era contagiosa, eles viviam o quê? Longe, em um lugar isolado, eles não poderiam se aproximar de ninguém. Mas Jesus, quando se fez homem, ele se aproximou deles, tocou neles. Esse é o Deus que deixou que a sua glória e se fez homem para nos alcançar. E nisso nós vemos a revelação da graça e da misericórdia de Deus. Porque no Antigo Testamento, quando nós olhamos o povo de Israel, eles tinham a visão de um Deus que estava distante, o qual de nenhuma maneira eles poderiam se aproximar desse Deus. Tanto que quando Moisés ele subiu ao monte, que ele recebeu as tábuas da lei, que ele recebeu uma revelação de Deus, que Deus se manifestou ali a Moisés, que Moisés viu a glória de Deus. Diz que o monte ali, o morro aonde Moisés sumiu, ele fumegava, que ninguém poderia se aproximar, nem um animal poderia se aproximar naquele monte, porque ali estava manifestada a glória de Deus. Tanto que Moisés ele desceu o quê? Com o rosto coberto, para que as pessoas não pudessem ver a glória de Deus que estava revelada ali no rosto de Moisés. E que o povo, eles tinham medo de Deus. Ele falava: olha, que Deus fale com você, nós não queremos se aproximar desse Deus. Então eles tinham essa concepção de um Deus glorioso, um Deus grandioso, mas que eles não poderiam se aproximar desse Deus. Eles não poderiam ter um relacionamento mais íntimo, mais estreito desse Deus. Tanto que em alguns casos, onde Deus se revelou a alguns homens, eles pensaram que iam morrer. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram a glória de Deus, e agora eu vou perecer, porque eu sou um homem pecador, estou perdido. Ele tinha consciência que ele ia morrer. O apóstolo Pedro, ali depois da pesca maravilhosa, onde Jesus falou para ele lançar a rede nas águas mais profundas, e Pedro obedeceu. Simão jogou a rede e houve aquele milagre. E Simão ele percebeu que Jesus ele não era somente mais um profeta como os demais, como João Batista, mas ele era Deus. E ele falou: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Eu sou homem pecador. Então ele estava com medo de morrer, porque ele sabia que Jesus era o Messias, era Deus. E na sua concepção, ele não poderia de alguma maneira se aproximar de Deus. Mas esse Deus, que era um Deus, que é um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus grande, ele se revelou a nós através de Jesus. O autor da carta aos Hebreus, ele fala, que Deus se revelou aos nossos pais através dos profetas, mas a nós ele se revelou através do seu Filho. O seu Filho, que é Deus igual a ele, ele se fez carne para se revelar a você e a mim, para alcançar você e a mim. Ele se sujeitou a um corpo de matéria, e o corpo dele foi cravado ali naquela cruz, e ele fez tudo isso por amor. Por isso, o texto mais conhecido da Bíblia, se você não conhece, você está atrasado, na verdade. João 3,16 disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
o amor de Deus se revela de que Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho, Ele se fez carne, o Verbo se fez carne. Esse Verbo glorioso, majestoso, grandioso, o qual de nenhuma maneira nós tínhamos a possibilidade de nos aproximar dele. Até o sumo sacerdote no Antigo Testamento, que é o símbolo do homem mais santo, do homem mais puro para os judeus, o sumo sacerdote, ele só podia entrar na presença de Deus uma vez por ano, no lugar santo dos santos. E ele tinha um sino e tinha uma corda amarrada na cintura, e essa ponta dessa corda ficava lá fora, porque se o sumo sacerdote entrasse ali na presença de Deus, com algum pecado, com alguma falha, ele era exterminado naquele lugar. E como nenhuma pessoa podia entrar lá para tirar o corpo dele, eles puxavam por aquela corda. Eu fico imaginando, né, o sumo sacerdote quando ele tinha que entrar na presença de Deus. Eu acho que ele orava umas 500.000 vezes: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque por mais que nós nos esforcemos, irmãos, nós somos pecadores. Nós falhamos. Nós cobiçamos, desejamos mal. Pelo nosso coração passa tantas coisas que não agradam a Deus. Nós somos imperfeitos, por isso a Bíblia fala que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores, falhamos, erramos, nos iramos, falamos, quando percebemos já falamos coisas que não devíamos falar. Às vezes pensamos e vem aqui na ponta da língua, e nós está amarrado, mas já pensamos já. Tragamos a palavra, mas já pensamos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos pecadores. E Jesus, Ele veio, Ele se fez carne para nos alcançar esses pecadores. Porque pelas nossas obras, pelo nosso estilo de vida, nós não tínhamos nenhuma condição de nos aproximarmos de Deus. Amém. Jesus, Ele se fez homem como você e eu. E aqui esse texto, ele nos traz esse quadro de Jesus homem. E Ele está ali no Getsemane, com seus discípulos. E Ele deixa ali os seus discípulos e chama Pedro, João e Tiago, que é os filhos de Zebedeu, e chama eles para orar, para clamar. Porque Jesus, o quê? Ele estava a ponto de ir para a cruz. Na verdade, ele estava a ponto de ir para a cruz. O traidor Judas já estava chegando para entregar-lhe nas mãos de pecadores. Ele ia para a cruz. E dentro dele havia aquele temor, na verdade, porque ele sabia que a morte já estava se aproximando. Ele sabia do preço que ele ia pagar pela nossa salvação. E sabe, o que era mais terrível para Jesus não era suportar os cravos, a tortura que ele foi submetido. O mais terrível era ele levar sobre si os nossos pecados. Ele, imaculado, justo, puro, ter que levar sobre o seu corpo os meus e os seus pecados, os pecados de todos os homens, daqueles que o estavam traindo, daqueles que o estavam perseguindo, e de todos os seres humanos. O mais terrível para ele era levar sobre si os nossos pecados, porque os nossos pecados iam separar ele do Pai. E Jesus e o Pai, eles são um, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Mas por um lapso de tempo, os nossos pecados que iam cair sobre ele.
Por isso Jesus exclamou ali naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que me deixaste? Em nenhum momento o Pai abandonou ele, mas os meus pecados estavam sobre ele. Os meus pecados que me separava de Deus, agora estava separando Jesus de Deus, e isso era o mais terrível para ele, ter que levar sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Por isso ele orou: Pai, se é possível, se há alguma outra alternativa, alguma outra saída, passa de mim esse cálice. Mas ele se submeteu à vontade do Pai. Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. E ele falou que ele tinha vindo para isso. Ele já tinha falado para os seus discípulos: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E o Pai havia enviado ele com essa missão, a missão de reconciliar o mundo com ele. E aqui Jesus, ele orou. Os discípulos que foram com ele dormiram, cochilaram, não puderam velar com ele naquele tempo de angústia, de aflição. E olha que Jesus levou os 3 discípulos que eram os 3 mais próximos dele: Pedro, João, que é nós chamamos o apóstolo do amor, é o que estava mais perto. Alguns escritores dizem que nas reuniões ele ficava aí com a cabeça no peito de Jesus, inclinado. Por isso ele é chamado o apóstolo do amor. E você lê as 3 cartas dele, lá antes de Apocalipse, ele fala muito sobre o amor. Mas ele não pôde velar com Jesus, na verdade. E é difícil. Há lutas que nós vamos ter que batalhar sozinhos, que as pessoas que estão à nossa volta, elas não vão entender, elas não vão compreender, elas não vão ter noção da profundidade da nossa guerra, da nossa luta, porque a luta é sua, o cálice é seu, amém? E é você que vai ter que pagar o preço, porque as pessoas, elas não vão ter ideia. Às vezes, nós colocamos, os pedidos de oração no grupo, e a gente vê as mãozinhas, Mas será quantos joelhos realmente se dobram, e fazem da luta daquela pessoa a sua luta, a sua guerra? São muito poucos, não é verdade? Às vezes nós escrevemos lá orando, estou intercedendo, uns colocam as mãozinhas, não é verdade? Mas existem lutas que nós vamos ter que encarar só, porque esse cálice é seu, não é do pastor, não é do irmão, não é do seu esposo, do seu filho, não é do teu líder de célula. Esse cálice é seu. E às vezes você vai orar como Jesus: Jesus, afasta de mim esse cálice. E você vai orar, e você vai gritar, e vai espernear, e vai se angustiar. E muitas vezes esse cálice não vai embora. Você vai ter que passar, porque essa é a vontade do Pai. Por isso a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala: se nós sofrermos com Ele também nós vamos reinar. A Bíblia fala que Jesus, Ele recebeu um nome que está sobre todo nome, e que diante do nome dEle, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Mas para que isso acontecesse, Ele teve que ir para a cruz. Não é verdade? Ele teve que ir para a cruz. Ele teve que ir para
cruz. Agora, existem muitas pessoas que elas querem reinar. Que elas querem reinar. Que elas querem reinar. Mas elas não querem pagar o preço. Elas não querem ir para o sofrimento. E não existe glória sem dor, sem sofrimento, sem aflição. E Jesus aqui, ele estava numa tristeza profunda, a sua alma estava em angústia. E os seus discípulos não puderam compartilhar com ele esse sentimento de angústia, de dor. E o Senhor Jesus, ele não poderia colocar sobre eles o peso do seu cálice, porque era o cálice dele, era aquilo que ele tinha que vivenciar. E é interessante que existem coisas que nós vamos orar, que nós vamos clamar, e Deus não vai remover, como foi o caso de Jesus. Mas se você ler esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, que é o texto paralelo que fala sobre o mesmo episódio, você vai ver que Deus enviou o seu anjo. Deus não mudou o destino, mas Deus enviou o anjo para fortalecer Jesus, para consolá-lo, para dar força, para que ele pudesse cumprir a sua missão. E existe propósito de Deus para a nossa vida, que muitas vezes para nós cumprirmos esse propósito, existe a necessidade do sofrimento, da dor. E muitas vezes nós vamos orar, vamos clamar para que Deus tire isso, e não vai ser tirado, mas Ele não vai nos deixar sozinho, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar ânimo, para que nós possamos enfrentar aquela luta, aquela guerra. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não revela o que era esse espinho. Existe muita especulação do que era esse espinho. Muitas pessoas interpretam e falam, cada um fala uma coisa, mas nós não temos noção do que é esse espinho. E diz lá que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne dele. Não é verdade? Você já teve um espinho na carne? Você não fica tranquilo enquanto não tirar, porque incomoda. Não é verdade? Nós não sabemos qual era esse espinho que ele tinha, mas ele orou 3 vezes e Deus não tirou o espinho. Mas o Senhor falou: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. O que Deus estava dizendo para ele: olha, eu não vou remover isso, eu não vou tirar, mas eu vou te dar da minha graça, eu vou te fortalecer, para que você possa vivenciar isso, para que você possa se fortalecer nisso. Amém? E existem momentos na nossa vida que nós acordamos pela manhã e pensamos naquilo que nós temos que passar, aquilo que nós queremos enfrentar. É como eu já falei aqui algumas vezes, da vontade de voltar para a cama, cobrir a cabeça e não acordar. Às vezes ficamos ali angustiados, tristes, pensando. Mas o Senhor Jesus, Ele foi orar, Ele foi clamar a Deus, Ele foi buscar ajuda daquele que poderia ajudar Ele, aquele que poderia fortalecer Ele. E isso nós temos que entender, que a única maneira de nós conseguirmos vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, é nos fortalecendo em Jesus. Por isso que Jesus, Ele falou para os seus discípulos: vigiai e orai. Por quê? Porque a carne é fraca. A nossa natureza humana, ela quer fugir. Não é verdade? Ela quer fugir. Não é? Assim é a nossa natureza humana. É a nossa natureza carnal. Ameaçou chover, já desistimos já de vir para a igreja. Já vai alagar tudo. Não vou para a igreja hoje. É a nossa natureza humana. É a nossa natureza carnal. Muitas vezes nós queremos desistir. Com o primeiro problema, a primeira dificuldade que aparece,
nós queremos retroceder, queremos voltar atrás. Essa é a nossa natureza humana, é uma natureza fraca, covarde, cheia de temores, cheia de medo. Os discípulos, após a ressurreição de Jesus, eles estavam encerrados ali com medo dos judeus, com medo dos soldados romanos. Eles estavam temerosos, porque o Senhor dele, o mestre deles, havia morto. E eles tinham colocado toda a sua expectativa, a sua esperança em Jesus, e Jesus morreu, e eles estavam com medo agora. Por isso Jesus, depois de ressuscitar, que aparece a eles naquele lugar, Jesus fala: paz seja convosco. Paz seja convosco, recebam da minha paz, recebam ânimo, força de mim. E a única maneira de nós vencermos os nossos medos é nós nos fortalecendo em Deus. Porque a nossa natureza humana, ela vai nos levar ao fracasso, ela vai nos levar à derrota. Por quê? Porque ela é débil. Às vezes nós queremos fugir do confronto, não é verdade? Queremos fugir porque temos medo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que todas as vezes que nós nos vamos a Deus, Ele nos socorre. Ele é refúgio, Ele é torre forte, refúgio para aqueles que buscam refúgio em Ele, para aqueles que se refugiam nele. E todas as vezes que você for em Deus, não importa qual seja a sua batalha, qual seja a sua guerra, Deus, Ele vai te socorrer. De repente Ele não vai mudar a situação, mas tenha por certo que Ele vai fortalecer a sua alma, que Ele vai te dar força para você vencer aquilo. Porque existem coisas que Ele não vai mudar, porque é propósito dEle que nós vivenciamos aquilo. Sabe por quê? Porque nós, como filhos de Deus, a semelhança de Jesus, nós fomos chamados para sofrer juntamente com Ele. Por isso a Bíblia fala: se sofrermos com Ele, nós também reinaremos com Ele. E existem muitos cristãos, que eles querem viver uma vida somente de gozo, de alegria. E quando aparecem as lutas, quando aparecem as tempestades, as guerras, eles querem fugir, eles querem retroceder. Mas a Bíblia, ela fala, o apóstolo Paulo nos ensina, ele fala: olha, tende grande gozo, grande alegria quando vocês passarem por aflições, por dificuldades, por aflições. Por quê? Porque em primeiro lugar, quando nós passamos por dificuldades, por aflições, nós estamos nos identificando com aquilo que Cristo passou. Porque Ele, como Deus, se fez homem, se fez carne, e Ele também sofreu no seu corpo, na sua carne, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos viver hoje uma vida plena nele. Mas, infelizmente, a grande maioria dos cristãos, eles desistem em meio às aflições, em meio às lutas. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor, Ele te chama. O Senhor Jesus, Ele falou para os seus discípulos, Ele falou para Pedro: então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito está sempre pronto para se sujeitar à vontade de Deus, mas a nossa carne é fraca.
Por isso nós não podemos ser levados nem guiados pelos nossos sentimentos carnais. Nós temos que nos fortalecer em Deus. Por quê? Porque quando nós nos fortalecermos em Deus, nós vamos ter força para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ainda que aquilo nos custe dor, sofrimento. Mas eu quero dizer para você, que você vai ver os propósitos de Deus sendo cumpridos. Amém. Você vai ver os propósitos de Deus sendo cumpridos. Em meio à dor, em meio à dificuldade, você vai ver os propósitos de Deus sendo cumpridos. O Senhor Jesus, quando Ele estava ali na cruz, que Ele já estava para expirar, para morrer, havia 2 homens ao seu lado, um à direita, um à esquerda. E um estava zombando dele, e o outro clamou por misericórdia. E o Senhor Jesus, Ele tinha convicção da missão dele. E ali na cruz Ele disse para aquele homem, que era um homem pecador, um ladrão, e Ele disse para ele: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque foi para isso que Ele veio, para levar sobre si os pecados daquele homem, assim como Ele levou os nossos. E o sofrimento dele e a dor dele resultou não somente na salvação daquele homem ali, pecador, que estava ali morrendo juntamente com ele, mas de todos nós, de milhares e de milhares de pessoas que foram alcançadas pela graça e pelo perdão de Deus. E eu quero dizer para você, que muitas vezes o teu sofrimento, a tua dor, ela vai resultar em bênção para muitas pessoas. Muitas pessoas vão ser abençoadas. Muitas pessoas vão ser abençoadas, porque elas vão olhar para a sua vida e elas vão se ver a manifestação da graça, da glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele se revela na vida daqueles que estão dispostos a pagar o preço para que a glória dEle, para que a presença dEle seja revelada e seja manifestada. E através da sua obediência e do sacrifício, da renúncia que você vai fazer para obedecer, você vai ver a manifestação da glória de Deus. Você vai ver a manifestação da graça de Deus. E muitas pessoas vão querer ser igual a você, vão querer ter o que você tem, porque elas não vão entender, elas não vão compreender o que acontece na sua vida, porque você tinha tudo para ser um perdedor, um fracasso. Mas Deus, Ele é poderoso para transformar tudo isso em glória. Ele é poderoso para transformar tudo isso em glória. Mas você tem que beber do seu cálice. Eu não sei qual é o seu cálice. Amém? Eu sei qual é o meu. Na verdade, a minha porção, eu sei qual é, mas eu não sei qual é o seu. Eu já falei aqui que eu não posso obrigar ninguém a beber no meu cálice, porque o meu cálice é meu. E cada um de nós aqui temos um cálice para beber. Temos um preço para pagar, para que a glória de Deus, a graça de Deus, seja revelada através da nossa vida, como foi revelada através da vida de Jesus. E você é chamado por Ele para padecer com Ele, para que você possa reinar com Ele. Para que você possa reinar com Ele. Coloque-se de pé, os irmãos do louvor podem ver. Eu quero orar com você nessa noite. De repente você entrou nesse lugar como Jesus, angustiado, triste,
Mas eu quero dizer para você, que vale a pena. Que vale a pena. Alguém disse que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Muitas pessoas, elas deram a sua vida para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ser enriquecidos com a graça de Deus, com o Evangelho de Deus. Nós não temos noção. Às vezes nós temos noção daquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, mas muitas vezes nós desconhecemos o preço que muitos homens e muitas mulheres como você e eu, elas pagaram para que hoje você e eu pudéssemos conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. E hoje nos toca a nós, a você e eu, fazermos a nossa parte para que o Evangelho continue sendo revelado através das nossas vidas e outras pessoas possam ser abençoadas. Nós vamos entoar uma canção e eu quero orar com você. Você que de repente entrou aqui angustiado, aflito por aquilo que você está vivendo, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que a sua fé seja fortalecida nessa noite, para que você possa seguir em frente e você possa vencer as suas lutas, as suas batalhas e ver a glória de Deus, a graça de Deus sendo revelada através da sua vida, da sua casa. Aleluia! Semelhante a homem, se esvazio, sempre tudo. Aleluia! E como filho e morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome nos céus e na terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia! Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia! Aleluia! Coloca a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Você que entrou aqui angustiado, coloque a mão sobre o seu coração no nome de Jesus. Oh, Xericampa Lavalás, Espírito Santo, toca a vida dos teus filhos nessa noite. Visita-os agora, Senhor, no seu lugar.
que o teu poder, que o teu Espírito alcance a vida deles com a tua graça renovadora, restauradora. Tira toda angústia, Senhor. Tira, meu Deus, toda angústia, toda dor, todo mal-estar, toda aflição. Tira nesse momento, Senhor. Invade o coração, a alma dos teus filhos nesse lugar. Invade com o teu poder. Invade com o teu Espírito, Senhor, nesse lugar. Invade agora. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, vem. Vem, 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 vem sobre a vida dos teus filhos. Vem, vem. Toca agora. Quebra todo jugo agora de tristeza, de angústia, de mal-estar. Oh, Senhor, quebra agora todo jugo. Quebra agora. Traz da tua alegria, da tua paz. Traz um renovo nessa noite sobre a vida dos teus filhos. Renova agora a mente, o coração, a alma. Traz ânimo. Eu repreendo todo espírito de desânimo. Todo espírito de desânimo eu repreendo em nome de Jesus. Que teus filhos, Senhor, sejam cheios do teu ânimo, da tua presença. Oh, manifesta da tua glória, da tua graça. Toca a vida dos teus filhos, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! O nosso Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nome que é sobre todo nome no céu e na terra. Oh, aleluia! Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A graça e a paz. Podem tomar seus assentos em nome de Jesus. Vamos passar agora para o nosso momento de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Livro de Provérbios, capítulo de número 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Prosperidade e paz, tudo o que nós desejamos, buscamos em nossa vida. Viver a nossa vida sem problemas, sem dificuldades, sem necessidades. Prósperos e felizes. É possível? Sim. Podemos conseguir isso? Podemos. Podemos alcançar? Podemos. Como? Volte no versículo número 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão os seus dias. Eles lhes darão prosperidade e paz. Tudo, na verdade, é fidelidade para com o nosso Deus. Tudo, na verdade, meus queridos, se resume a obedecer aos mandamentos do nosso Deus. Em todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira, que é a mais complicada na vida de cada um. Mas, como nós somos abençoados e queremos continuar a ser abençoados, as nossas bênçãos devem transbordar para a vida de outros. E isso se torna um ciclo virtuoso. E as bênçãos nossas que nós
usamos para abençoar também outras pessoas, elas retornam para a nossa vida novamente como outras bênçãos. Então, meu querido, que nós tenhamos o entendimento que não é o valor monetário, não é o valor do dinheiro. São bênçãos sobre a nossa vida, bênçãos sobre a nossa igreja, bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos, e essas bênçãos retornam em prosperidade, vida longa e paz em nossas vidas. Amém. Tome seu dízimo e sua oferta em suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e agradecer a Ti por podermos participar desse momento, Senhor. Em nome de Jesus, que nossos dízimos e ofertas colocados, Pai, em nome da Tua presença, Pai, possam contribuir para a Tua obra, Pai. Obra Tua nesse mundo que é nossa responsabilidade, Senhor. Clamamos a Ti por irmãos que estão desempregados, por portas de emprego que sejam abertas, pelos que estão em subempregos, Pai, que eles possam ser capacitados e promovidos, Senhor. Em nome de Jesus, cria em nosso coração um sentimento de bondade, um sentimento de alegria ao ofertar e dizimar na Tua casa, Pai. Pois estamos aqui para Te servir e Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Boa noite, graça e paz, amém? Bem, vamos passar para os nossos avisos, amém? Amanhã nós temos culto de oração, amém? Às 20 horas, então estamos reunidos aqui no culto de oração. Na terça-feira temos as nossas células, amém? Às 20 horas, então você procure uma célula perto de casa e participe. Lembrando que na segunda-feira, às 15 horas, nós também temos célula de mulheres, amém? Na casa da irmã Lígia, aí acontece a célula de mulheres, amém? Na quarta-feira tem a escola de líderes e também tem a reunião de intercessores, né, do setor de São Vicente, na igreja de Itararé, né? Na igreja do Itararé, amém? É um culto para os intercessores, para estar orando por o bairro lá de Itararé. Se você está livre, né, às 20 horas, estaremos lá orando. Os que são da escola de líderes, não, eles ficam aqui na escola de líderes, amém? Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos nosso culto da vitória, amém? Então, que você possa vir e convidar mais um, amém? Para que venha ouvir a palavra do Senhor, amém? No sábado, nós temos o Congresso Integrado, amém? Então, o Congresso Integrado começa às 9 horas da manhã e termina 6, 7 horas da noite, amém? Para quienes fizeram suas inscrições, no final procurem a Ângela, ela está com as pulseiras, amém? Não perca a sua pulseira, amém? E também não pode trocar de horário, tá? Está proibido trocar de horário, porque foi feita uma quantidade para ficarem de manhã, outra para tarde e outras que fazem parte do período integral, amém? Outra coisa, não terá à venda inscrições. Então, se você não comprou, não fez sua inscrição, não tem mais como ir nesse congresso integrado. Só no próximo, no segundo semestre, tá bom? Então, aí nós encontramos no dia sábado, a partir de 9 horas da manhã, o congresso integrado, amém? No domingo, nós temos nosso culto da família, amém? 8 horas da manhã, nosso culto. Após o culto da manhã, temos a escola de discípulos,
amém? E às 19 horas nós temos o nosso culto da família, amém? Que você possa convidar alguém e trazer alguém para ser abençoado, amém? Estamos no ano da renovação espiritual, que você possa procurar ser renovado no evangelismo, amém? Nossas aulas na escola de discípulos são sobre evangelismo, então que você possa também evangelizar seus vizinhos, seus amigos e convidá-los para a casa do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, queremos orar, lembrando que nosso bazar está aceitando doações, amém? Então se você tem alguma doação em casa, não deixe lá parado, traga para a igreja, que com certeza muitas pessoas vão ser abençoadas, amém? Temos aniversariantes. Algum aniversariante? Não? Amém. Então vamos estar orando pelos nossos irmãos que se encontram doentes, amém? Temos o Flávio, a Thaís, a Luísa, amém? Deus coloque suas mãos de poder sobre a vida deles, amém? E possa ministrar a cura. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levou, ó Deus, todas as nossas doenças na cruz, ó Pai. Ó Deus, o castigo, Senhor, que nós merecíamos, ó Pai, foi carregado na cruz a Ti, ó Pai. Senhor, em essa noite nós colocamos diante de Ti, ó Pai, ó Deus, nossos irmãos, Senhor, que se encontram doentes, ó Deus, oramos pela vida de cada um deles, Pai, e pedimos que o Senhor venha intervir, ó Deus, na vida de cada um deles. Ó Espírito Santo, visita teus filhos que se encontram acamados, aqueles que estão internados, Senhor, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, intervenha de uma forma sobrenatural na vida deles. Pai, oramos pela vida do Flávio, da Thaís, da Luísa, Senhor, pela Rosana, pelo Rafael, Senhor, coloca tuas mãos de poder, Senhor. Oramos pela Jaqueline, Pai, que o Senhor faça um milagre na vida de teus filhos, Pai, trazendo a cura, ó Deus, trazendo a libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por esse culto abençoado, pela Tua palavra. Senhor, abençoa teus filhos essa noite, Pai. Senhor, leva-los em paz e segurança a seus lares, ó Deus. Que a graça do Senhor, ó Deus, que a presença do Espírito Santo seja sobre a vida deles, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, nos dá uma semana abençoada, Senhor, uma semana de conquistas e de vitórias, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida.